Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Conceituando. Meu nome é William Lando, sou professor de Física, Química e Biologia da EJA. O intuito desse canal é transformar esses conceitos mais complexos, ou talvez tornar esses conceitos que são complexos mais simples para vocês. Hoje a gente vai continuar aquele grande módulo de eletricidade e trabalhar com eletrodinâmica. A eletrodinâmica ela irá estudar as cargas elétricas em movimento. O próprio nome já diz, elétron vem de eletricidade e dinâmica, movimento. A gente viu que toda a matéria existente que a gente conhece é formada por átomos. E esses átomos, eles têm elétrons livres ou não. Nos condutores a gente tem elétrons livres. Isso está lá na primeira aula. Esses elétrons livres irão se movimentar por um certo condutor. E esses elétrons livres irá gerar uma corrente elétrica. O que é essa corrente elétrica? A corrente elétrica é o fluxo ordenado dessas partículas portadoras de cargas elétricas. O que são essas partículas portadoras de cargas elétricas? Os elétrons que estão livres nas últimas camadas dos átomos, ok? Se eu pegar qualquer tipo de condutor e conectar ele a algum gerador, eu teria um fluxo ordenado. Ele ordena essas partículas, ordena esses elétrons e ele segue um fluxo. Esse fluxo pode ser contínuo ou alternado, a gente vai ver depois. Mas esse fluxo ele parte de onde tem excesso de elétrons, ou seja, polo negativo, para onde eu tenho falta de elétrons, polo positivo. Então esse é o sentido real da corrente elétrica, ok? Os dois tipos de correntes eu tenho contínua, como eu falei, e alternada, ok? Representei isso em dois gráficos. Os dois eixos aqui, Y, eu tenho corrente contínua, corrente alternada. Os eixos de baixo, aqui, os eixos na horizontal, são o eixo X, eu tenho o tempo. Ou seja, é o fluxo dos elétrons ou a variação desses elétrons em um determinado tempo. Na corrente contínua, eu não tenho, aliás, variação desses elétrons durante o tempo, ou seja, ele é linear. Então, corrente contínua, o próprio nome já diz, segue um único fluxo. Na corrente alternada, eu tenho variação desses elétrons em relação ao tempo, ou seja, os elétrons partem do zero e vão ao pico máximo, depois voltam ao zero e vão ao pico mínimo, voltam para o zero, pico máximo e assim sucessivamente. Corrente alternada. Essa corrente alternada é justamente aquela que chega até as nossas casas e permite a conversão das tensões, 220, 110 e por aí vai. Então, esse tipo de corrente alternada que chega até as nossas casas, ele chega em 50 a 60 Hz, que é o quê? 50 ou 60 oscilações por segundo destes elétrons. Então, esse módulo a gente trabalhou com o quê? Eletrodinâmica, que é as cargas elétricas em movimento, graças aos elétrons livres, corrente elétrica, que é o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica, esse nome é importante, ordenado, e os dois tipos de corrente elétrica, corrente contínua, em pilhas e baterias, e corrente alternada, o que chega até as nossas casas através das hidroelétricas ou companhias elétricas. Por hora seria isso. Deixe seus comentários, se inscrevam no canal, curtem e estamos aí. Até a próxima. Abraço.